Caio Fábio, meu querido pastor, estava dando uma caminhadinha pelo condomínio, parei para te fazer uma pergunta, e a pergunta hoje é a seguinte: pena de morte é uma coisa que não foi abolida por Jesus, não foi abolida pela graça, é uma coisa que está valendo até hoje, segundo algumas pessoas têm mandado para mim, me provocando com esse assunto. Provocação no sentido bom, de gente que quer debater a Bíblia, de quem quer andar para frente. E eu te pergunto, sim ou não? Eu recebi alguns textos baseados em Romanos 13, que Deus instituiu a pena de morte, foi Deus que instituiu, isso está na Bíblia, e cada governo decide o que fazer com essa lei ou não, mas Deus não é contra a pena de morte. Cita Romanos 13, cita Êxodo 21, de 12 a 17, também de 22, de 18 a 20, cita o caso de Ananias, que foi morto porque mentiu e aquilo era um exemplo de uma pena de morte. Enfim, pastor, estão citando vários textos da Bíblia aqui. Os 10 mandamentos não excluem a pena capital. O 6º mandamento é não matarás, que em hebraico tem o significado de não assassinarás. Isso não anula a pena de morte. Bom, a pergunta está com você. Pena de morte é bíblica? Deus apoia até hoje? É uma coisa instituída por ele? Responde. Marronzinho, eu respondi longamente semana passada sobre violência. No dia que eu falei sobre violência, eu peguei Romanos 13. O Gabiru está ali sacudindo a cabeça. Peguei Romanos 13 e fui verso por verso. Expliquei o contexto, expliquei tudo, está aí. Está no meu portal. Eu queria até que os meninos achassem aquela fala específica e colocassem aí. E de modo que o que eu vou fazer aqui é um resumo do resumo, porque eu fiquei quase 1 hora naquele dia, uns 40 minutos falando sobre violência e sobre pena de morte. Então, Romanos 13, que é uma coisa cansativa. Por exemplo, no meu livro, A Bíblia e o Impeachment, por que eu escrevi aquele livro que está aí para download gratuito? Eu escrevi aquele livro porque os evangélicos tinham essa história de que não poderiam votar no impeachment do Collor porque tinham que obedecer à autoridade constituída, não importasse o que a autoridade fizesse. Essa sempre foi a história dos evangélicos. Quando foi na época do governo militar, do regime militar, eles se dedicaram apaixonadamente a obedecer os militares. Inclusive, foi uma época na qual surgiram muitos e muitos pastores militares na igreja evangélica. E quem quer que tivesse alguma crítica a fazer ao regime militar estava indo contra a ordem de Deus. Quando veio a democracia, a democratização, eles não sabiam como se comportar. Aí elegeram o Tancredo Neves, que morreu, e foi o Sarney. Aí juntaram-se ao Sarney porque o Sarney era o ministro de Deus para o bem. O governo do Sarney foi aquela coisa trágica, terminou com aqueles 2.000 e tantos de inflação. E aí, eleição polarizada, Collor-Lula, 89, um horror. Mas ainda muito menos polarizada do que essa agora, que está medonha, né? E aí, o Collor ganha. Quando o Collor ganhou, e ganhou com a maioria, a esmagadora dos crentes votando nele. Naquele tempo, quase 100%. Nossa! Dos crentes. Quase 100% dos crentes votaram no Collor. Fecharam com ele. Porque o Lula era comunista e o Collor é que era o representante de um Brasil inteligente, bonito, pensante, sedutor e tudo mais. Tá. Aí elegeram o Collor e deu no que deu. Aí quando veio o impeachment, os evangélicos disseram: não, nós não podemos votar em favor do impeachment. E eu era o presidente da Associação Evangélica Brasileira. Então essa bomba toda caía em cima de mim. Tinha muito parlamentar evangélico naquela época? Tinha muito, já eram, se não me engano, 50 parlamentares evangélicos. Aí a bancada veio toda atrás de Toda a bancada era anti-impeachment. Tá. Todos os pastores. Eu não digo que eu fiquei só, porque havia alguns irmãos que concordavam comigo, mas foi uma viagem muito solitária, sempre foi. Eu sempre andei no fluxo contrário dessa
dessa corrente evangélica enlouquecida, que não segue o evangelho, só segue o fluxo. Aí escrevi o livro, A Bíblia e o Impeachment. Lá tem uma análise de Romanos 13 e de todos os outros textos de poder no Novo Testamento e no Velho Testamento, isso e aquilo, está tudo colocado lá. E aqui em Romanos 13, a síntese, Marrom, eu espero que você pegue o texto e até mande para esses seus amigos que têm essas dúvidas, pegue os links e mande. Vocês acharem aí dentro, meninos, por favor, postem ali o link, qual é? Então, semana passada, Gabriel, você deve lembrar, tem uma boa memória. Vai no tubo, você acha. Então, voltando aqui, Romanos 13, o que eu disse? E repeti e repito agora. Romanos 13 diz que no caos humano, a autoridade que governa com justiça é ministro de Deus para o bem. Não é a autoridade, qualquer autoridade, é aquela que se submete à exousia, é aquela que alinha o princípio de autoridade. A prova disso, da interpretação correta do texto, é que se diz: faze o bem e tu terás louvor dessa autoridade, faze o mal e tu receberás espada dessa autoridade. Pressupõe, portanto, que é uma autoridade equânime. Ela elogia e aplaude o cidadão condigno e ela pune aquele que entra no fluxo do mal feito, da criminalidade ou de qualquer que seja a ação perversa. E o golpe é poderoso, pode ser a espada. A espada, naquele contexto do primeiro século, significava dizer que você poderia ser morto. A autoridade eram os romanos. Então Paulo está dando um conselho para a igreja, dizendo que toda vez que você tiver um princípio sendo aplicado com justiça, se submeta. Agora, por que os cristãos morreram para todo lado? Porque eles não se curvaram à injustiça da autoridade. É até uma contradição o cara ficar fazendo, as pessoas ficarem fazendo essas perguntas e não observarem a sequência histórica de que o texto onde Paulo diz para obedecer-se à autoridade que se alinha com a exousia, com o princípio de autoridade e de justiça, raramente foi obedecido. E os cristãos, quando podiam, obedeciam tudo e frequentemente não podiam obedecer tudo porque o evangelho entrava em rota de colisão com o que o império pedia como subserviência. E então, perseguições vinham e até punição. Jesus não fez prescrição para ter um Estado cristão. Isso é outra coisa que o povo não entende. O meu reino não é deste mundo. Aí ele já tirou aí. Já tirou, ele só, entre vocês não é assim. Ele já tirou, Entre vocês não tem pena de morte, ninguém disciplina o outro com espada. Aí eles vêm com Ananias e Safira. Ninguém tocou em Ananias e Safira. Ananias e Safira morreram sozinhos. Morreram de culpa. Morreram de medo. Morreram de disciplina implantada no inconsciente pela mentira deles, que foi grave para eles. E foi tão grave para eles que eles desfaleceram quando foram chocados com a consciência da sua própria mentira. Ninguém lhes puxou a espada, eles morreram como tem gente morrendo toda hora de pecado, morrendo de culpa, morrendo de somatização. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Quem mais? A quem que se indicou que o remédio seria a espada no ambiente da igreja? Agora, no ambiente do Estado, meu Deus, o Estado é o reino deste mundo. No reino deste mundo, o melhor cenário é esse, é ter uma autoridade justa, que quando se faça o bem se receba elogio, e quando se faça o mal se receba a punição determinada na legislação e na constituição daquele Estado. É até aí que se vai. Agora, quando a autoridade se transforma numa manifestação perversa e violenta, indigna e injusta, o texto deixa de ser Romanos 13 e passa a ser Apocalipse 13, é a besta que domina homens, que mata homens, que manipula homens, que controla homens e ainda recebe a bênção da besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é a religião.
Então, Marrom, mostra aí, por favor, pro Marrom, minha gente. Tem aí? Já tá lá. Olha lá, ó. Qual o conceito de violência em Jesus? É o primeiro vídeo aí. Isso. Você clicou lá, tem 17 ocorrências. Qual o conceito de violência? E cai no canal do YouTube, onde você responde isso na semana passada. Isso. Falando sobre violência. Eu espero que este seja o texto, ou o vídeo, onde eu falo sobre Romanos 13, porque eu falei longamente sobre violência e terminei com pena de morte. Sim. Mas lá no meu canal no YouTube vocês acham isso tudo, tá bom, Marronzão? Vai lá que a resposta está muito mais ampla. Foi no dia que você me mandou um áudio me falando da angústia de muitos amigos seus, e eu naquele mesmo dia respondi. Respondi de modo que esse Marrom quer saber de hoje já está respondido desde a semana passada. E eu espero que te mandem os links. Eu vou pedir para o Marcelo Cunha te mandar os links para você encaminhá-los todos aos seus amigos, tá bom? Grande beijo. Do jardim para a estrada. O Marrom quer saber! Isso. É isso aí, Caião. Mas então, só dando uma concluidinha aqui, Marrom, o Estado, de acordo com o que legisle esse Estado, com a Constituição desse Estado, decide matar ou não matar, tirar a vida ou não tirar a vida. E o Estado, teoricamente, não fará isso de maneira pessoalizada, raivosa, mas apenas como uma determinação de uma legislação, se for o caso dessa legislação. Eu, pessoalmente, fico feliz que o Brasil não tenha pena de morte. O Brasil não sabe lidar com os vivos. Não sabe lidar com os vivos. Você vai pedir do Brasil que estabeleça a pena de morte. No Brasil tem já estabelecida a pena de vida. A viver já é uma penalidade. Já é uma penalidade. E já temos aqui a pena de morte informal. A polícia entra por aí, Sim. a polícia banda podre da polícia fardada entra matando, arrepiando, esculachando há muito tempo. E tem gente que acha que é pouco, que quer botar mais. Só vai morrer menino, negro, pobre, desvalido, sem advogado e abandonado. É só isso que vai acontecer. É a molecada, é a pivetada que vai ser morta no dia que estabelecer a pena de morte. Isso aí vai ser 90% para meninos e pivetes. É verdade. Porque este país é essa miséria aqui. Se o pessoal não aprendeu a andar, já está querendo pensar em pena de morte, não resolveu coisas básicas, não lida com educação simples, nem com hospitalização é um problema no país. Eles estão querendo discutir a pena de morte, não conseguem lidar com saúde, né? Querem discutir a pena de morte. Eu acho, me dá uma vontade de ir embora, sabe, de fechar os ouvidos, para nem participar de tanta insanidade. Caio. Eu com certeza nasci no país errado. Para o Brasil que eu quero descer, né? Eu só não me mando daqui para algum lugar da terra onde tenha muito mais disponibilidade mental para entender o que eu digo em nome de Jesus do Evangelho, porque eu tenho filhos e netos e amores. Do contrário, gente, é lidar com um atraso, com uma ignorância, com uma burrice, com uma falta de conhecimento esmagadores. É chocante como não pensam. Aí vem aí com esse argumentinho de que os mandamentos, os 10 mandamentos, não matarás, era não assassinarás. Claro que é não assassinarás. Não matarás o próximo, é assassínio fazer isso. E é claro que tinha a ver com indivíduos no Velho Testamento e não com a coletividade, porque a coletividade tinha os seus juízes e esses juízes determinavam às vezes a pena de morte. Só que isso ficou para trás. Em Cristo não é assim. Jesus parou apedrejamentos, ao invés de incitar apedrejamentos. No Novo Testamento, quem apedreja é o mal, não é o bem. E o pessoal tem dúvida, só porque o coração da maioria ficou perverso, aí eles ficam querendo base bíblica. Base bíblica tem para você matar quem você queira, até a sua filha, se você quiser. Oferecê-la em sacrifício, está lá na Bíblia. Sua filha, o primeiro que sair da minha casa eu oferecerei em sacrifício ao Senhor.
Tá lá, né? Tá, tem base bíblica para tudo. No Evangelho, todavia, não. Eu, como não sou um homem da Bíblia, eu sou um homem de Cristo e do Evangelho, eu não quero saber o que os antigos disseram. Ouvistes o que foi dito aos antigos? É para os antigos. Eu, porém, vos digo. O que mais que vocês precisam para entender? Pelo amor de Deus, é chocante. Vamos lá, brother. A resposta do apedrejamento é a resposta para a pena de morte, né, Tem cara? tudo, tá? O espírito do Novo Testamento é todo contrário à pena de morte. Agora, eles viviam sob impérios que praticavam isso, porque na antiguidade matar era normal. É. Depois que a sociedade começou a evoluir, é que ela foi vendo que matar era uma anomalia. Em que se pode prender para sempre, se pode isso, se pode aquilo. Agora, num estado como o nosso, que não dá conta das coisas básicas, eles querem sair matando. É um lugar onde mais se mata no mundo, sem que se esteja em guerra. E eles querem sair matando. Sei. Por favor. Calma. Calma, porque senão nós vamos chamar tanto juízo de Deus sobre nós. Nós vamos matar de maneira tão idiota e tão leviana e tão maluca que eu não confio que esse país tenha um Estado preparado sequer para avaliar essas Para questões. pensar nisso. Não. Nós estamos num atraso brutal. Não tem esgoto e o Não. cara tá preocupado. E os crentes ficam querendo retornar 3.000 anos para os dias de Moisés. Assim como os muçulmanos querem voltar para o século VII, para os dias de Maomé, os crentes não querem voltar nem para a igreja primitiva, nem para os dias de Jesus, eles querem voltar para os dias de Moisés. É ruim demais, meu amigo. Pela madrugada. Vamos lá, Braulinho. Aí depois você é o liberal, né? É, eu sou liberal, quero morrer sendo, viu? Você é o liberal. Podem dizer o que queiram, eu vou morrer com a minha dignidade no Evangelho, enfrentando vocês até o último dia. Depois que eu morrer, vai ficar pior ainda. Espera para ver.